A última semana nos mercados financeiros foi marcada mais uma vez por uma alta volatilidade, uma verdadeira montanha-russa nos principais ativos. A gente observou bastante isso aqui no cenário doméstico, tudo bem por conta de umas causas pontuais, intervenção da Petrobras, um receio do mercado em geral, frente à privatização ou não das estatais, mas além disso a gente vivenciou também um cenário muito conturbado na visão geopolítica, muito por conta de uma premissa que passou a ser enxergada na última semana, de que nós poderíamos estar vivenciando uma intervenção na política monetária americana, com um novo aumento de juros. O que isso significa basicamente? Você entende o que é uma política econômica? Principalmente, você entende o que é uma política monetária e os impactos dela nos seus investimentos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A função de todo governo, em tese, é favorecer o bem-estar social e econômico da sua nação, tá? E através disso ele adota uma série de políticas que são conhecidas como políticas econômicas. Nós temos a política monetária, que é o tema de hoje, nós temos também uma política fiscal e uma política cambial. Basicamente, esses tipos de intervenções que são adotadas pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo, elas são determinantes para favorecer ou não o desempenho de determinada economia. E basicamente, na última semana, a gente teve um efeito claro de uma intervenção na possível política monetária americana que trouxe uma série de receios para o mercado financeiro em geral. Mas por que isso aconteceu basicamente? E em que consiste uma política monetária? Quando a gente utiliza o termo monetário, nós sempre vamos fazer alusão a dinheiro, tá? Então grave isso. Monetário é basicamente dinheiro. Quando se trata de uma política que envolve dinheiro, basicamente é aquele método de intervenção que vai estar controlando justamente a emissão de dinheiro na economia. O governo federal, basicamente através do seu principal ator, o Banco Central, ele vai estar justamente determinando quanto de dinheiro deve estar circulando em média na economia. Lembra lá do vídeo de inflação, que no último ano a gente teve uma inserção muito forte de dinheiro injetado nas economias globais? Isso acabou trazendo também um outro grande efeito negativo, que foi justamente a inflação, que eu já expliquei no vídeo aqui anterior. Então, basicamente, a política monetária, ela consiste justamente no controle de papel moeda em circulação em determinada economia, tá? Então, parta do pressuposto que quanto mais dinheiro em circulação, mais você vai ter um favorecimento, por exemplo, do aumento de gastos, aumento de consumo, um aquecimento econômico, o que acaba gerando, mais uma vez, o efeito inflacionário. Então os bancos centrais e governos em geral devem ter uma política muito bem estabelecida de balanço mesmo, de equilíbrio. E quais são os mecanismos que eles utilizam justamente para controlar essa emissão de papel moeda de dinheiro em circulação? Existe uma série de mecanismos, tá? Mas a mais comum que nós observamos no mercado financeiro é justamente o controle da taxa de juros. Lembra lá do vídeo de crédito, que eu falei que crédito é uma ferramenta essencial para gerar riqueza? Quando a gente tem uma taxa de juros muito em decréscimo, ou seja, uma taxa de juros baixa, consequentemente você vai ter um aumento de gastos e consumo. E basicamente a taxa de juros no patamar abaixo, ela está sendo adotada por conta de um... Como assim, João? Passe a imaginar que o Banco Central, por exemplo, de determinada nação, percebeu que estava vivenciando um cenário conturbado em seu país, um PIB mais retraído, um cenário de pandemia, um fraco desenvolvimento econômico. E ele, buscando justamente fomentar esse aquecimento, ele faz a seguinte medida: faz um corte de juros, buscando favorecer justamente o acesso ao capital de terceiros, o acesso a um crédito mais barato. Isso aí, consequentemente, vai trazer uma série de efeitos. Quais são os efeitos principais que nós observamos basicamente? As pessoas passam a tomar mais crédito, isso aí já traz, consequentemente, um aquecimento, tá, nas economias em geral, mas principalmente os investidores, eles deixam de investir mais em ativos do tesouro, mais em ativos da renda fixa, porque esses passam a remunerar menos, passam a pagar menos juros, e então eles passam a topar mais risco. Como é que você topa mais risco no mercado financeiro principalmente, que é o que tange o nosso projeto, comprando ações, investindo em ações, empreendendo e por aí vai. Então veja como está tudo interligado. A política monetária é um mecanismo essencial para o favorecimento econômico, para o favorecimento do bem-estar, do crescimento econômico, social, enfim. Entretanto, quando essa política monetária ela acaba fugindo aos controles, principalmente dos bancos centrais, enfim, e aí você tem uma expansão muito forte da economia, isso traz um outro efeito muito negativo, que mais uma vez eu já deixei muito claro aqui no canal A Jornada: a inflação. Então é quase que um desafio diário dos bancos centrais, das economias em gerais, controlar essa política econômica muito bem estabelecida. E aí, uma vez que você já entendeu o que é uma política econômica e os seus impactos principais no dia a dia de uma nação, vamos entender basicamente o que aconteceu lá na última semana que trouxe todo esse efeito negativo das principais bolsas de valores do mundo. Então vamos lá, vamos tentar destrinchar basicamente o movimento de volatilidade da última semana. O governo norte-americano anunciou mais um pacote de estímulos de 1,9 trilhões através de uma política monetária, ou seja, ele estava injetando mais capital, injetando mais dinheiro, papel moeda na economia.
Isso, consequentemente, trouxe uma visão negativa para os investidores. Por quê? Já teve muito capital emitido no ano passado, e agora o governo vai justamente adotar mais uma medida de injeção, necessária, lógica, para conter os efeitos da pandemia, mas ainda assim um receio em se tratando de uma inflação acaba sendo cada vez mais claro. E a gente já tem observado isso aqui no cenário doméstico, principalmente, mas lá nos Estados Unidos também. E visando conter esse efeito inflacionário, basicamente o mercado ele passou a estipular que nós vamos ter em breve um aumento da taxa de juros também, para justamente balancear. Se você aumenta os juros, por exemplo, você diminui o acesso ao crédito barato, você favorece justamente uma rentabilidade melhor em ativos da renda fixa, em ativos do tesouro, e aí os investidores consequentemente passam a sair de ativos de risco e buscam justamente ativos mais sólidos, consolidados. Isso é uma política monetária clássica, tá? Quando a gente precisa de um movimento expansionista, a gente tem uma redução de juros, expansão de moeda, e quando a gente quer ter um movimento contracionista, visando principalmente reduzir a inflação, você vai justamente aumentar esses juros. E a gente já observou essa estimativa no mercado financeiro, principalmente americano, através dos Treasury Bonds com vencimento para 10 anos. Basicamente uma métricazinha de como vai estar esses títulos do Tesouro americano para daqui a 10 anos. E a gente percebeu o aumento da curva da taxa de juros, ou seja, nos próximos 10 anos, basicamente estima-se de que o mercado vai justamente precificar um juros maior. E aí os investidores perceberam isso e o que passaram a fazer? Começaram a liquidar muito a sua posição em bolsa e buscaram justamente alguns ativos mais sólidos, principalmente títulos do Tesouro americano, que estão pagando em tese mais nesse momento, por conta dessa última semana, e consequentemente você tem um grau de segurança maior também. Por que um grau de segurança maior? A economia americana é a economia mais sólida do mundo, e os Treasury Bonds eles são considerados, os T-Bonds, a modalidade de investimentos mais segura no mercado financeiro. Então esse movimento é altamente normal, tá? Então, para resumir basicamente, o que aconteceu nessa semana específica que foi justamente muito volátil? O governo americano anunciou que vai ter mais uma injeção de liquidez, de capital, e visando justamente balancear essa quantidade excessiva de capital em circulação, ele começou a tratar algumas políticas de aumento de juros. Quando você aumenta juros mais uma vez, você desfavorece o acesso ao crédito e, consequentemente, favorece a procura por ativos com grau de risco menor, ativos da renda fixa, títulos do tesouro, enfim. Essa procura ela acaba por criar um efeito de troca. Os investidores eles buscam liquidar suas posições de ativos de risco, ações, fundos imobiliários, enfim, e com parte dessa liquidação começam a comprar justamente títulos do tesouro. Então esse foi o principal cenário que nós observamos na última semana, que trouxe um movimento muito caótico de volatilidade. E se tratando do cenário doméstico, a gente ainda teve mais um agravante, que foi justamente a questão das intervenções nas estatais, enfim, todo aquele receio político e econômico. Então basicamente foi isso que acabou trazendo um efeito mais negativo para a nossa bolsa de valores nessa última semana. É fundamental para você, como investidor, lógico, focar sempre no longo prazo, não se assustar com esses movimentos de volatilidade, são normais, mas entender o que estava por trás disso. É fundamental você entender uma política econômica basicamente e principalmente uma política monetária. Quando você tem uma política monetária expansionista, você deve se aproveitar disso da melhor forma, tentando, por exemplo, captar crédito mais barato para gerar riqueza. E quando você tem uma política monetária mais contracionista, você deve sim proteger parte da sua carteira de investimentos. Então esse é o principal ensinamento que eu posso te trazer através desse vídeo. Passe a compreender e estudar mais as políticas econômicas e principalmente a política monetária. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo do canal A Jornada, espero que tenham gostado e se você gostou, curte, compartilhe e ative o sininho.